Em 1941, as autoridades alemãs ergueram um campo de trabalho escravo, que ficou conhecido mais tarde como Treblinka I, a cerca de 80 quilômetros a nordeste de Varsóvia, na Polônia. Em julho de 1942, nessa mesma área, foi concluída a construção de um centro de extermínio, que ficou conhecido como Treblinka II. E de julho de 1942 a novembro de 1943, os alemães e seus colaboradores assassinaram cerca de 870.000 e 925.000 judeus em Treblinka. Os israelitas vinham do gueto de Varsóvia, dos distritos de Radom, Bialystok e Lublin, do campo de concentração de Theresienstadt e das zonas ocupadas pela Bulgária na Grécia, Trácia e na Iugoslávia, Macedônia. Os ciganos Roma e os poloneses cristãos também eram assassinados em Treblinka II. A região do centro de extermínio de Treblinka era densamente arborizada. A equipe de assassinos do local consistia de 25 a 35 oficiais alemães e uma unidade de 90 a 150 guardas auxiliares, que eram ex-prisioneiros de guerra soviéticos ou cidadãos ucranianos e poloneses antissemitas. Os trens que traziam os prisioneiros tinham cerca de 50 a 60 vagões e sua parada final era na estação de Malkinha, que ficava próxima desse campo. 20 vagões eram separados do trem de cada vez e levados para o centro de extermínio. As SS e a polícia anunciavam para os deportados que eles haviam chegado a um campo de trânsito e que deveriam entregar todos os seus pertences às autoridades. As vítimas eram forçadas a correr nuas por um caminho fechado, que era conhecido como tubo, até as câmaras de gás enganosamente identificadas como banheiros com chuveiros para desinfecção. Quando as portas eram seladas, um funcionário nazista ligava um motor na parte externa do prédio e bombeava monóxido de carbono para dentro desta câmara, matando por asfixia todas as pessoas que estavam ali presentes, homens, mulheres, crianças e entre outros. Os nazistas selecionavam alguns prisioneiros judeus para que permanecessem vivos e pudessem efetuar o trabalho de remoção dos corpos de seus companheiros, e em seguida os jogar fora como se fossem lixos em enormes escavações. Os oficiais do campo assassinavam periodicamente aqueles trabalhadores escravos, semivivos, e os substituíam por outros recém-chegados. Dentre estes últimos, os que estavam muito fracos para andar até as câmaras de gás eram mortos a tiros, em uma área disfarçada como um hospital. No terceiro trimestre de 1942, as autoridades do campo resolveram exumar os corpos das covas coletivas, e então queimá-los para ocultar as evidências de seus crimes de extermínio em massa. Os escravos judeus eram forçados a fazer aquele trabalho terrível, e em 2 de agosto de 1943, os prisioneiros roubaram armas do arsenal daquele campo, mas foram descobertos. E nessa confusão, centenas de prisioneiros se jogaram contra o portão principal em uma tentativa de fugir. Aproveitando o alvo fixo, muitos deles foram mortos a tiros de metralhadora. Mais de 300 deles conseguiram escapar, porém 2/3 foram seguidos e assassinados após isso. Treblinka I, o campo de trabalho escravo, continuou funcionando até o final de julho de 1944. Quando as tropas soviéticas se deslocaram para a região, a covarde equipe nazista ela atirou contra os últimos prisioneiros judeus. Porém, não se sabe ao certo, mas estima-se que foram a cerca de 300 a 700 pessoas e desativou o campo fugindo de medo. As tropas soviéticas tomaram Treblinka durante a última semana de julho de 1944.